Oi, Boa noite, tudo Érica. Que prazer bem? recebê-la aqui. Quanto tempo a Prazer gente não é se fala? meu. Oh, tempão, né, Thiago? Como é que Que você tá? bacana. Tô bem preparado, ansioso. Boa noite, Glaucia. Pessoal, boa noite. O pessoal tá Glaucia, entrando aí. linda. Aniversário da Maria Luísa ontem, né? Parabéns. Da Maria Lúcia. Maria Lúcia, parabéns. Lindona. E Que pessoal, boa legal. noite aí, pessoal. Érica, vamos esperar mais o pessoal chegando, né? E aí, Vamos, a pra gente gente foi começar muito o nosso britânico. bate-papo, fomos muito britânicos, né? Até para observar os 60 minutos, não cai a live, né? Pois Então, é, né? A assim, nossa pauta tá extensa. a nossa pauta está extensa. Eu acho que eu vou fazer um procedimento aqui, uma adaptação, para eu ficar mais realizável aqui. Pronto. Tirei esse querido. Mas, cara, que bacana. Obrigado, Érica. Antes da gente começar, mas obrigado por você Imagina. ter aceito o nosso convite do IBPE e da gente estar começando a construir juntos, né, esse processo de reflexão sobre os escritórios de advocacia, sobre o nosso segmento dos pequenos e médios escritórios. Na verdade, eu sempre acompanho um pouco de longe o seu trabalho, mas sempre vi que Oh, que você era uma orgulho. advogada. Cara, muito legal, sim. E sempre percebi que você era uma advogada engajada e super militante, assim, Gostei do super engajada, entusiasta. obrigada. Sim, mas verdade, né? E aí a gente começou a manter esse contato quando foi? Foi Oh, pro seminário acho que não tem nem um do dia mês, vinte e né? sete é. E aí a gente bateu aquele papão também sobre o desenvolvimento da nossa advocacia, né? Então, assim, muito Sim, legal poder contar hoje com o seu auxílio aí, com as suas reflexões, tomando uma aguinha, vou no cafezinho com leite. uma aguinha, Fernanda uma aí aguinha. presente, Antônio Barça aí, Fernanda nosso vice-presidente. linda. Eu vi o André, parece que o André também passou aí. André entrou. Enfim, E eu que ontem teve agradeço, seminariozão, né, Thiago. cara? Foi O lindo, seminário a online, você mulherada viu, né? arrasando, emocionante, foi realmente muito lindo. Foi Foi muito legal, lindo foi muito bacana. demais. Foi importante, foi reconfortante, foi muito legal É, assistir as muito meninas. Elas importante. arrasaram, todas. Que bom, Bom, que eu bom. gostaria de agradecer ao IBPEA, a você, ao IBPEA, a todas as meninas que são incansáveis na administração do Instituto. Elas têm feito, assim, você sabe da minha pauta e acho que elas fazem toda a diferença no IBPEA. São elas que trazem a tônica da luta e do engajamento do IBPEA de uma forma muito linda. Então, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar com vocês. Espero que a nossa live seja enriquecedora para todo mundo, que a gente tire grande proveito do nosso bate-papo hoje. Marisol aí entrando, doutora Flávia também. Eu acho que a gente já está tirando, né, Erika? Assim, na verdade, eu acho que o fato da gente estar perto um dos outros, né, e a gente está começando a abrir a possibilidade da gente parar um pouco daquele clima beligerante de advogado não é camarada um do outro, a gente Com certeza. revisitar esses conceitos. Então, assim, pessoal, a gente já tem Deixa eu te sete. interromper, que eu preciso Lógico, deixar por um beijo favor. muito especial. A minha história na advocacia começou, na advocacia trabalhista bancária, começou graças a uma mulher. E essa mulher se chama Miriam Denise, que acabou de entrar. Então eu estou assim, emocionadíssima, porque a Miriam é o começo de tudo, sabe? E está comigo nessa jornada há décadas e é uma grande advogada, uma grande amiga. Então, toda a minha gratidão para a Miriam. Não podia passar sem Olha, que agradecê-la. bacana. É Ela é bom, muito né, a gente especial. ver pessoas que a gente se Nossa! inspira, né? Que legal, olha o coraçãozinho e tal. Ah, ela é um amor, uma Doutor Valmir, querida. doutora Brunella também tá. Doutora Brunella é presidente da Comissão da Mulher no IBPE. A gente tem uma pauta bacana aí para ser desenvolvida. E você, poxa, uma grande parceira. A gente está cada vez mais tentando trazer a Érica para a gente, né? E aí ela já está, pô, já construindo a Já beça, construiu. estamos. Já estamos construindo juntos. E, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo com a querida doutora Érica, que já de plano já me pede para que a gente não se chame de doutor. Isso já Por denota um favor, pouco mais um processo de proximidade entre nós, né? Então, que é com uma certeza. situação muito bacana. Então, eu queria agradecer, pessoal, lembrando algumas questões. O IBPE tem feito bastante trabalho nesse tempo de isolamento, como a Erika falou, muito guarda-relação com a advocacia das mulheres, delas que tem impulsionado, da jovem advocacia, a comissão da jovem advocacia foi encampada um pouco para os projetos do IBPE, e Marisol, Gláucia, Fernanda, Jéssica,
a galera toda tem feito, a Gabi tem feito um trabalho muito legal. E junto com todo mundo, né, que já estava fazendo um trabalho, o Ítalo, o Antônio, enfim, todos os colegas estão desenvolvendo o IBPEA já há algum tempo, alguns membros fundadores do IBPEA. Então, assim, o que eu queria construir também, num primeiro momento, apresentar, é que a gente tem uma campanha solidária, Érica, que está em curso, e que a gente bateu 70% das arrecadações. Nossa meta são 100 cestas básicas, e a gente está fazendo isso junto com o Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou pedir para a Marisol aí ajudar a gente colocando na descriçãozinha, que é do Catarse, isso aí, que é do Catarse. E aí eu queria que também os advogados que estiverem precisando se habilitem também para o recebimento. A gente só tem 40 habilitações, são 100 cestas básicas, a gente está com 70% em menos de uma semana, salvo engano, do processo de arrecadação dos donativos, que o Catarse é uma plataforma que depois a gente reveste para a compra da cesta básica, que vai ser entregue no Sindicato dos Advogados no momento quando a gente conseguir bater a nossa meta. E a gente vai passar mais informações. Enfim, passada essa fase. Doem, colegas. Sejamos solidários e solidárias. Agora eu queria um pouco, Érica, te receber agora com mais gente, para a gente começar o nosso bate-papo. A gente está com a Érica aqui, pessoal, que é uma advogada combativa, militante, apaixonada pela advocacia, uma entusiasta, e que, teve um carinho absurdo com o IBPEA, observou também com muitos cuidados a nossa pauta, como movimento, como a necessidade de reflexão. Então eu queria agradecer a Érica, primeiramente, e trazer a Érica para que a gente começasse a contar um pouco. A gente precisa se ver, né? Como as mulheres precisam ver, ver outras mulheres chegando nos postos de mandatárias, a gente também precisa na advocacia verificar que a advocacia dá certo e que ela é um lugar viável para a gente, um ambiente viável para a gente trabalhar. Érica, fala um pouquinho da sua história para a gente na advocacia. Tiago, a minha história, como eu te falei um pouco mais cedo, não é uma história que emocione, porque não tem nada. Eu assisti a live que você fez com o Daniel, foi incrível. O Daniel se apaixonou pelo direito na elaboração da Carta Constitucional, então é realmente uma ideia, é uma iniciação maravilhosa. A minha iniciação foi um pouco mais tímida, mas eu sempre soube que eu queria ser advogada, que eu queria atuar como advogada. Eu não cursei a faculdade para fazer concurso, e eu me apaixonei eu tive a sorte de encontrar pessoas certas durante todo o curso da graduação e depois da graduação. E como eu já antecipei, eu fui estagiária da Miriam Olha que legal. 20 anos atrás, no Sindicato dos Bancários de Niterói. E eu comecei a atuar com o direito do trabalho bancário, e desde então é o que eu faço. Desde a época do estágio é o que eu faço. Me apaixonei pela luta, me apaixonei pela causa. Eu sou filha de bancário, então conheço bem, vivi bem de perto toda tudo que eles passam, né? Todos os problemas que todos os bancos têm. E foi assim que eu comecei a advogar Eu só faço direito do trabalho, queria deixar claro. Não me arrependo de nada dos caminhos que tomei para chegar onde cheguei hoje, mas com certeza, se existisse o IBPEA quando eu saí da faculdade, talvez esses caminhos teriam sido suavizados por um suporte, que é o que o IBPEA faz com a jovem advocacia em especial, com pequeno e com médio escritório, né? A escola de gestão, enfim. Se eu tivesse tido esse suporte lá atrás, talvez alguns erros não tivessem sido cometidos, talvez algumas falhas não tivessem sido cometidas. Então, eu acho muito importante, por isso eu valorizo tanto a atuação do IBPEA e da Escola de Gestão da OAB. Eu acho que vocês são... Talvez você... Te disse isso no dia que nos falamos pela primeira vez. Talvez vocês não tenham noção da importância que vocês têm e podem vir a ter, né, de forma mais pulverizada para toda a advocacia. Que possamos ter, né? Eu acho que é um processo que é uma consciência nossa, né? Érica, olha aqui um ponto interessante. A gente fala muito, o IBPEA, pessoal, ele tenta criar um marco teórico, mas ele tenta observar desenvolvimentos de reflexão sobre gestão e circulação das experiências que a gente tem sobre mercado, sobre carreira, desenvolver gestão, se pensar como um movimento que representa um segmento, porque somos a maior parte desse segmento, né, Érica? Mas uma coisa que quando a gente conversou, você falou, sou filha de bancário e militei, estagiei, né? Isso tudo me jogou para dentro do trabalho, da advocacia trabalhista ligada ao segmento bancário. Eu, em outra medida, quando abri o escritório, fui
um modelo de negócio que desenvolvi na época foi tentar bater na porta de pequena e média empresa, quando, na verdade, eu não tinha nem tanta abertura para isso, porque meus amigos não tinham uma galera que era dono de empresa, nem os pais dos meus amigos, era uma galera mais profissional liberal, e meus pais professores, servidores públicos, e meu pai servidor público do INSS. Ou seja, se você, porque aconteceu contigo de forma intuitiva, mas se a gente conseguir Sim. circular isso, por isso que é muito importante o que você está falando, né, para a gente. Você parou, aconteceu de você fazer uma análise muito mais acertada do que a minha. Eu fui por outros lugares que me levaram a algum lugar, mas mais longe, né? Você acabou que desenvolveu a advocacia trabalhista voltada para bancário, como especificamente por ter tido um olhar de mercado. E isso é uma coisa que eu gosto muito de conversar e que as pessoas vejam, né, Érica? Isso aconteceu para você já desde o estágio também, então, né? Não só por uma questão de análise de mercado e viabilidade desses processos, enfim, retorno desses processos, mas por uma questão social também, sabe? Por acreditar na causa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu não me vejo, não me via naquela época e não me vejo hoje, por exemplo, como advogada de reclamados. Não entendo, por favor, não entendam que eu estou aqui dizendo que advogados não merecem, que reclamados não merecem advogados, muito pelo contrário, né? Não somos nada sem eles. Mas eu não vejo a minha advocacia, como ela foi construída e o que eu acredito, sendo voltado para aquilo que não tem o escopo mais social da causa trabalhista, que é a hipossuficiência do trabalhador. Então, essa questão social pesou realmente, não tem como afastar. E dentro desse olhar, você hoje advogar é viável, a gente gosta de dizer isso. Você hoje é feliz advogando, né? Como é que é isso para você, a tua reflexão como carreira, assim, realizadaça? Realizadaça, Thiago, realizadaça. Até hoje eu sento para fazer audiência com frio na barriga, sabe? Aquela coisa da primeira audiência. Acho que o dia que eu perder isso, eu posso ir lá na ordem e falar, por favor, dá baixa, porque já deu. Morro de tesão, de prazer, acho sensacional advogar. A gente estava batendo um papo outro dia, né, dizendo sobre o poder da sedução do advogado. A gente tem que seduzir o tempo inteiro. A gente seduz para conquistar o cliente, seduz para conquistar, para o que o juiz entenda aquilo que a gente está querendo trazer, a tese que a gente defende. Então, isso é uma profissão extremamente prazerosa em todos os sentidos. Advogar, mesmo quando a gente não está tão bem na situação, no processo, realmente... Eu não me vejo fazendo outra coisa. Nunca me vi e não me vejo. De forma Olha, a alguma. Marisol falando do frio na barriga, a doutora Elise Miriam também falando, né? Que o frio da barriga também é o que A Miriam, impulsiona a gente, né? 39 anos. O dia que a gente perder esse frio na barriga, perde a graça. E falando sobre isso, né, dessa construção, na verdade, a gente estava conversando, pessoal, e a Érica fez umas análises, umas reflexões interessantíssimas, que a advocacia ela vai para além da elaboração da peça em si, daquele momento que você está isolada na construção, né? A demanda a resolução da demanda, o cuidar da demanda é algo um pouco mais amplo. E aí a gente estava falando, Érica, sobre a preparação da audiência, sobre a conversa com o cliente. Como é que é essa construção? Eu acho que é muito bacana a gente ter modelos de pessoas que deram certo e como as pessoas trabalham dentro da advocacia. Se você puder contribuir um pouco com a gente. Como é que é isso, cara? Então, Thiago, lá no escritório nós somos 18 advogados e advogadas e cada um trabalha o processo do jeito... Como eu estava falando com você, o nosso trabalho, apesar do volume de trabalho, é um trabalho muito artesanal. E eu acredito que essa seja a diferença no resultado prático dos processos. Cada processo é tratado como um único processo. E esse momento que precede a audiência, eu me lembro bem da época que... Hoje eu tenho um processo físico ainda, um único processo físico ainda pendente de sentença, de instrução. Tem um processo de 2012 que ainda não está instruído. Mas naquela época, eu me lembro bem de receber a pauta da audiência da semana seguinte. Eu ia para o tribunal com o número dos processos que eu ia fazer, eu olhava processo a processo, eu estudava o processo, dividia o ônus da prova, relia a minha inicial, relia a defesa, dividia o ônus da prova, ia para o processo buscar documento que me facilitasse a vida. E até hoje eu faço no momento da audiência, depois também de estudar o processo, limites da lide, enfim. Eu sempre peço para o juiz para que deixe as partes do lado de fora, para que eu, o advogado do réu e o juiz decidamos juntos quais são as provas que a gente vai produzir
de quem pertence qual ônus de prova, porque a gente otimiza a audiência. E nesse ponto eu já digo duas coisas para o juiz. Primeiro, eu sei bem o que eu estou fazendo. Eu já estudei o processo e eu sei o que eu estou fazendo sentada nessa mesa. E a outra, eu estou dizendo para o meu ex-adverso o seguinte: fique esperto porque eu estou ligada. E aí não é um desafio para o colega, é um desafio para mim não deixar a peteca cair, porque eu tenho todas as possibilidades que podem acontecer quando eu estudo o processo. Então, a audiência na minha atividade, na minha área, é o grande momento do processo. É ali que eu vou perder ou que eu vou ganhar o meu processo. A gente produz a prova na Justiça do Trabalho para o processo, mais ainda para o segundo grau do que para o primeiro grau. Então, a forma como você vai trabalhar a audiência é o que vai efetivamente garantir o seu êxito ou o seu fracasso no resultado final do processo. É óbvio que questões extra-processo, elas influenciam, né? A forma como o juiz pergunta, a forma como a testemunha se comporta. Então, tudo isso são questões que exigem do advogado ou da advogada atenção plena. O momento da audiência é o momento mais sagrado do processo. Então, se a advogada não estiver preparada para tudo que pode surgir dali, a sentença vai ser uma grande incógnita. Estando preparados, a gente já não sabe, por vezes, qual vai ser, presumir qual seria a decisão. Não estando preparado, então, a gente passa por momentos bem complicados. Já vi colegas em situações bem desconfortáveis. E, assim, até aproveitando para saudar os colegas que estão entrando na figura do professor Ivan Garcia, que é um entusiasta também do IBPE, sempre nos ajuda, palestrante, participou de uma live com a Ivan foi meu doutora Gabriela. professor Olha, na que graduação. bacana, que bacana. Ele foi meu professor no mestrado e é uma pessoa... Um dos com responsáveis também pela minha paixão pelo direito do trabalho. Olha, que bacana, legal, Ivan. Pô, que legal. Eu acho que é legal. Eu tive a oportunidade de trocar ideia com o Daniel também, de como ele foi importante. Acho que é importante a gente se reconhecer, né? Isso é muito bacana. E, Érica, a gente não é inimigo, Thiago. Que a gente não é inimigo, que a gente se estimula, que a gente se espelha um no outro, né? Eu acho que essa construção é um movimento importante para a gente na advocacia, do nosso segmento, que somos pequenos, mas podemos nos ancorar. Olha o Ivan aí saudando também. Muito carinho que a gente tem pelo Ivan. Com certeza. Saudar o Daniel Petrocelli que está entrando aqui. Gente, Ricardo foi estagiário comigo há 20 anos atrás. Olha como é que o direito faz, né, cara? Que maneiro. Que o direito legal. traz amizades muito bacanas, né? Salve, Daniel. Nossa. E, Érica, assim, cara, pra você ter ideia, o Rodrigo Coelho é um colega que eu desenvolvi também no TRT, conhecendo ele, a gente estagiário, andando pra cima e pra baixo, curtindo um sambinha de vez em quando, né? De vez em sempre, né? Advogado trabalhista tem que curtir um sambinha. E assim, Érica, você estava falando da sua preparação para a audiência, né? Isso é importante, inclusive, porque é lógico que a advocacia ela é simbólica, ela é feita a partir de sinais e símbolos, e aí você falou sobre dar ao entender para os colegas que você está muito sintonizada, focada no que está acontecendo ali. Mas a gente havia conversado também que esse preparo vem com um certo cuidado de uma forma anterior, que é quando o cliente chega no seu escritório, né? Então isso também é um lugar bacana, que a gente estava fazendo reflexões interessantes para serem compartilhadas, que o cuidado na audiência para dominar o processo, como a Gabi estava falando aqui, doutor Carlos Pedrazi, sempre um querido, ajudando a gente cara, Pedrazi, mora no meu coração, minha gratidão eterna. A gente sempre faz os pedidos para ele. Olha que bacana. A gente sempre faz os pedidos, o doutor Pedrazi sempre muito carinhoso com a gente. E meu primo Fábio, que nem advogado é. Olha, Fábio, seja bem-vindo. Rubro-negro, não é isso? Vi aqui na fotinha dele. Rubro-negro. Então, super bem-vindo. Então, assim, Érica, aí você estava falando um pouco nessa questão que o preparo da audiência, sem dúvida, é fundamental, mas esse movimento anterior, que é o da recepção do cliente, como é que é o teu procedimento interno, e aí aproveita até para falar um pouquinho da sua rotina interna do seu escritório, desde da recepção do seu cliente, o cuidado que você tem com ele, o cuidado de roteirizar seu atendimento, e enfim, que a gente estava batendo aquele papo. O meu atendimento ele é todo roteirizado por uma questão bem simples. Eu acho que entra a participação fundamental do IBPEA, que quando a gente está na graduação, a gente não tem muita noção do que a gente vai querer fazer e a gente acaba sendo conduzido, né? E aí o elemento sorte, acho que fala um pouco, que é a sorte que a gente tem de ser recepcionado por mentores e mentoras
que acolham os estagiários, né? Que mostrem não só as dificuldades da advocacia, mas especialmente o lado bom da advocacia, que é infinitamente superior. E aí, já apaixonada pelo direito do trabalho, eu percebi com a Miriam que ela fazia um roteiro. Existia um roteiro de questões que eram questões mais comuns ao processo, né? As demandas trabalhistas. E eu fiz um curso de imersão, como eu te disse, eu sou filha de bancário, então eu me especializei no banco que meu pai trabalhou, então eu tive aula dentro de casa. Mas quem não tem essa possibilidade de ter uma aula dentro de casa, e de repente, quero advogar para motorista de ônibus. Cara, passa um dia, vê como é que funciona, vê qual é a rotina, vê o que você consegue com um olhar clínico, técnico, identificar naquele segmento, naquela categoria, né, falando especialmente do direito do trabalho. Porque é importante que você saiba, não o direito material. A CLT está acessível para todo mundo, a gente consegue construir pedidos. Mas você entender a rotina do trabalhador com quem você está trabalhando, para quem você advoga, da categoria para qual você advoga, é extremamente enriquecedor, não só para fins processuais, de construir o direito material, mas de você conseguir trabalhar o processo em audiência de forma muito mais rica. Então, eu tenho no escritório uma ficha de entrevista enorme, super extensa, que eu vasculho a vida do cliente de trás para frente. Eu peço para que ele me leve um pendrive com todos os documentos salvos, e eu vasculho a vida dele de trás para frente. A gente bate um papo, e a nossa entrevista no escritório, pelo menos a minha, não dura menos de 3 horas. É um bate-papo muito profundo. Eu preciso entender, porque eu quero entender o que ele tem, eventuais demandas que ele possa ter, mas como eu vou me socorrer das provas que ele tem que me trazer, né? Então, eu já estou construindo a audiência desde o momento da minha entrevista. Então, eu preparo a entrevista, e aí, quando eu vou elaborar a inicial, eu elaboro com base nas minhas anotações, nos meus registros, nos documentos, mas eu ligo para o cliente frequentemente enquanto eu estou elaborando a inicial, porque eu preciso tirar dúvidas. E isso acontece porque eu tenho que fazer o meu processo, o meu modo de trabalhar, eu faço o meu processo pensando na minha execução. Então, eu tenho que, desde a inicial, evitar pedidos que possam ser, vamos supor, base de cálculo, que é uma questão que dá uma dor de cabeça danada no banco que eu trabalho. Eu preciso construir o meu pedido de modo que fique claro qual é a base de cálculo que eu pretendo, porque é um contra-cheque com 20 rubricas diferentes. Então, se eu não construir isso desde a inicial, eu vou ter um baita de imbróglio na execução, e o pior, eu posso ter um título executivo não executável, porque o juiz ou a juíza da execução pode não entender como o juiz da sentença, por exemplo, e pela forma não tão objetiva quanto constou no título, de repente tem um direito sonegado. Aliás, esse é o meu pavor do PJE Cálculo, porque eu acho que ele abre um precedente enorme para alteração de título executivo. Então, esse atendimento inicial, ele é demorado, ele é longo, e a elaboração da inicial é extremamente trabalhosa, porque eu preciso pensar na prova que eu vou produzir e na execução que eu vou executar depois. Então, na verdade, é um processo de integração. Você, quando faz a fase inicial, você já pensa na fase continuada, né? A sua esteira de produção, ela toda se conecta desde o início, porque você, então... Porque, às vezes, a gente que de um pequeno escritório tem muita dificuldade de entender. Porque, assim, quando a gente vem de um grande escritório, seja ou de um departamento jurídico que já é instituído, a gente nasce... Existe um processo de ancestralidade. Alguém fala para você como é que tem que ser. Quando você vai começar a advogar, você não sabe muito bem o que fazer, né, para dar essa continuidade. Então, você está me dizendo dessa construção que é muito importante. Você, da entrada do trabalho ali, você já está pensando, inclusive, na etapa da fase de execução. Então, você tenta sempre conectar todos os processos de movimentos, né? E um outro ponto também que você está trazendo, Érica, é chamar o seu trabalho, dar o valor ao seu trabalho como um trabalho artesanal, onde você, a partir dali, você consegue, inclusive, porque é uma das coisas que nós, dos pequenos escritórios, temos, né? Que entender que a nossa advocacia permite que a gente faça um trabalho mais artesanal, mais voltado para o cliente, onde a gente vai conseguir construir uma relação mais duradoura, com mais qualidade com o cliente e, evidentemente, um trabalho com mais qualidade. Então, na verdade, é um elemento até de prospecção, de você entender que você é um advogado que trabalha, por ser a sua estrutura menor,
você vai trabalhar com muito mais qualidade, né? Quando você tem uma montadora de E o carros que cliente faz muito sabe carro, disso. O e o cliente cliente sente isso, você sente isso, ele né? percebe. Ele sabe quando você sabe. Por exemplo, a gente sabe como o juiz A, B ou C julgam. E os juízes, não pense que os juízes não nos conhecem. Eles sabem quem somos nós. A galera que está Uhum, mais tempo no tribunal, que está sempre ali, o juiz sabe quem é o advogado sabe quem é o juiz. E o cliente também. Quando ele senta para conversar com você, ele já tem a exata noção da dimensão que você comporta sobre aquele assunto. Ele sabe se você uhum, sabe muito ou se você sabe pouco. Porque uhum. cliente, assim como aluno, eles não estão ali para facilitar a nossa vida, né? Eles querem colocar a gente em situações, situação de teste. Então, tem que estar bem. Mas acontece que quando você faz esse trabalho, você estava conversando comigo o seguinte, Tiago, às vezes minha pretensão é muito maior do que cumprir a etapa da. Teve algum colega que falou que a etapa é muito maior do que fazer a petição. A etapa é conhecer, acho que foi a Gabi até, é conhecer a estrutura. Quer dizer, isso é um convite a ser feito, né? Você conhecer toda a estrutura do que está passando do processo, né? Olha só, se você não tem conhecimento daquilo. Já te falei que eu não gosto de filosofia coach good vibes, né? Aquela parada de a vida é linda, não. Não sou Não, adepta não. dessa teoria. Mas eu concordo muito com aquele livro, A Arte da Guerra, que quando ele diz que a gente precisa conhecer a nós é o inimigo. Se você não conhece aquilo com que você está lidando, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, você está completamente refém. E a gente não tem condição, né? A gente vive do nosso trabalho, então a gente precisa que o nosso trabalho seja refém da nossa competência, e não o contrário, a gente ficar refém do nosso trabalho. A gente só vai atingir a meta que a gente pretende. O nosso trabalho é um trabalho de meio, não é um trabalho de fim, mas a meta que a gente pretende atingir, ela só vai ser atingida efetivamente se todos aqueles procedimentos anteriores forem bem executados. Então tem que ser artesanal. Não adianta eu pedir para um colega, olha, me passa um modelo. Não, liga, troca uma ideia, sabe? Ó, fulano já passou por isso. Conversa, vê como a pessoa saiu daquela situação. Os processos, eles são similares. Eles nunca são idênticos. Todo processo tem a sua nuance, tem a sua particularidade. Então, não dá para tratar como chão de fábrica, sabe? Aquele monte de processo em bloco. Porque o resultado final não vai ser aquilo que poderia ser se ele fosse tratado de forma artesanal. E esse estudo que você está falando de ir além, você estava conversando comigo sobre a construção da gente ir além, inclusive para entender o outro personagem dessa relação, quando a gente faz a demanda no judiciário, que é o processo do juiz, né? Então, você estava falando sobre estudar a LOMAN, estudar Código de Ética da Magistratura, o regimento interno do tribunal. Isso te ajudou, Érica? Como é que foi? Assim, porque essa é uma Em percepção muitas situações. muito mais ampla do que o dia a dia que a gente experimenta, né? Então é Em uma quebra muitas de situações. paradigma até de como você olha o processo, né? Você pode Olha narrar só, um pouquinho para a gente como é que isso é importante na sua percepção? o que me seduz na advocacia é eu poder levantar bandeiras e defender essas bandeiras. Eu trago para o judiciário teses e sou defensora dessas teses. A magistratura nunca me seduziu porque a ideia de inércia, para mim, é absolutamente sem graça, sabe? E o juiz tem que ser inerte, a juíza tem que ser inerte, eles têm que ser provocados. E a minha atividade é provocar, enquanto advogada. E para que eu provoque o juiz, para que ele diga o direito de forma que me satisfaça, ele precisa me garantir que os procedimentos legais sejam observados de forma adequada, especialmente o devido processo legal. Então, por nossa sorte, é muito baixo o número de juízes e juízes arbitrários na Justiça do Trabalho, mas há. E para esses casos, a gente tem que saber se comportar. Teve uma situação, por exemplo, que eu arguí a suspeição de uma juíza e ela disse assim, não, doutora, não acolho. Silêncio. É a senhora que acolhe, quem vai julgar é o tribunal. Registra e encaminha, sabe? Mas por que eu sei? Porque tá no regimento interno do tribunal. O regimento interno do tribunal diz qual é o procedimento para o caso de arguição de suspeição de magistrado. Então, se eu não soubesse, ela ia dizer, olha, doutora, não, vou rejeitar a sua arguição de suspeição. E ia ficar por isso mesmo, sabe? Então, se você não tiver... A Loman, num dos artigos da Loman, que é a Lei Orgânica da Magistratura, diz que, acho que é artigo 34, 35, enfim, diz que o juiz tem dever de urbanidade com as partes, advogados. Então, assim, não é favor, sabe? Não está ali me prestando um favor.
a urbanidade, a cortesia faz parte do código de ética da magistratura. O juiz não basta ser urbano, ele tem que ser cortês. Então, se a gente não tem noção, porque não há diferença, não há hierarquia entre a nossa atividade na advocacia e a atividade do juiz na judicatura. Não existe diferença, né? A magistratura não se sobrepõe ao MP, à advocacia, nem está todo mundo em grau de igualdade. É o que diz a lei. E a gente precisa fazer valer esse grau de igualdade. E para que a gente possa fazer valer esse grau de igualdade, é preciso para que, muito além do processo, o saber processo é o elementar. Conhecer direito material é elementar. Se eu quero um processo artesanal, se eu quero um resultado mais favorável para o meu processo, eu tenho que saber muito além de processo, muito além de direito material. Eu tenho que conhecer os procedimentos. E procedimentos passam necessariamente por saber quais são os meus direitos, quais são os direitos do meu cliente, como eu vou proceder para que esses direitos sejam sempre assegurados. Então, é essencial que a gente estude regimento interno de tribunal, lei orgânica da magistratura, código de ética da magistratura e o nosso próprio código de ética. Então, a gente precisa saber... A gente tem uma grande ferramenta agora que foi aprovada, né? Que é a lei do abuso de autoridade. A gente precisa se valer dela. E mais do que isso, precisamos ser empáticos e empáticas uns com os outros. Quando o juiz fizer aquela gracinha, aquela piadinha com o advogado na sala de audiência, não aplauda, não dê aquele sorrisinho de lado. É a você que ele está aviltando, é a sua atividade que ele está... Não sirva de plateia, né? Fique do Não lado do seu sirva de colega, né? plateia, não sirva. Tinha um juiz da magistratura que, infelizmente, ele agora é colega. Era um horror, era um festival de horror a sala de audiência dele. E me constrangia muito ver colegas aplaudindo, rindo, risinho de lado, achando graça. Como... O Churchill dizia uma frase que eu acho super interessante, que ele dizia assim: há quem alimente crocodilos na esperança de ser comido por último. A sensação que eu tinha de que esse colega estava achando que ele ia ser comido por último, mas ele ia ser comido em algum momento, porque ele ia se sentar naquela mesa, ele ia ser aviltado naquela mesa. Então a gente precisa de empatia uns com os outros. É essencial que a gente tenha esse exercício, que a gente construa esse exercício de empatia diariamente. E que a advocacia faça isso, né? Que a advocacia tenha essa percepção, né, Érica? De sair em defesa do seu colega, de fazer esse processo de construção, né? Eu tô rindo dos E- comentários, porque eu não tô conseguindo ler tudo, mas as pessoas estão dando nome aqui. aí É isso, eu vi o nome aí, eu vi o nome é aí. isso, Aí, Pedrinho, é professor isso. Ivan também. É isso aí. É isso aí. Mas Sensacional. isso é a verdade, porque na verdade, vou me prejudicar por último, ao invés de falar assim, olha só, não faça isso, né? A Marisol tá falando, não faça Saia da isso, sala você de é audiência. sai da sala de Saia. audiência, censure. E aí, e do próprio juiz em comento, várias correições e várias reclamações, e aí ainda assim continuava a fazer, e tinha os colegas que ficavam rindo na sala, né? Cara, tinha uns colegas minhas que falavam assim, nossa, olha isso, eu rezo para não ser quando ao distribuir não cair aqui ou não cair ali. Não é para ser isso, Pô, eu né? já Não é isso de rezava para fazer advocacia. audiência lá. Eu rezava, falava, caraca, tô doida para fazer audiência lá. Hoje eu quero desestressar. Érica, deixa eu te falar uma coisa. Com base nessa percepção, você está me contando que você, quando se prepara para o processo, você olha, além dessa questão do procedimento interno, você olha para além das bases em si processuais. Você vai buscar no Código de Ética da Magistratura, na LOMAN, você vai fazer toda essa observação. Você também se preocupava em observar como era a indicação do julgamento daquela juíza, o precedente, se isso caminhava, isso fazia diferença para você? É um movimento Preocupava também que não, você me tem? preocupo. Ah, é? Me preocupo. Como é que é? Por que que isso é? Olha só, a gente está saindo de dentro do processo, porque não é muito comum na aula de processo civil. Olha, eu vejo os precedentes e tal. Lógico, depende de cada colega que esteja dando aula, mas olha que coisa interessante, né? Então você também fazia uma construção de cenário, você vai fazer um mapeamento, né, de cada Faço, perfil, de cada precedente, faço. né, de cada indicação. De cada julgamento. De cada julgamento. Já sei como conduz, a forma como conduz. Hoje não mais, porque para todo mundo, eu tô falando sozinha. Sei, Tá. voltei.
Hoje não mais, rolou isso, hoje não Hoje mais. hoje eu não continuo, hoje eu não vou para o tribunal para assistir a audiência, mas ia direto. Ah, tem um juiz novo na vara tal. Pô, quero lá, quero ver como conduz, Uhum. sabe? É importante. O juiz, como a gente estava dizendo, ele sabe quem é o advogado que senta à mesa. Ele sabe se o advogado está ali conhecendo, sabendo o que está fazendo ou não. Como a gente sabe como o juiz conduz a audiência. E é muito importante saber, mais do que a forma como ele conduz, né? Ou tão importante quanto, é o resultado dos processos, como ele julga os processos. E a gente faz, eu pelo menos faço estudo de sentença direto. Já sei como pergunta, como deixa de perguntar, qual é a forma de abordagem, qual deixa de ser a forma de abordagem, como é a sentença, qual prova deixa produzir, qual prova não deixa produzir. Por isso é importante aquele bate-papo preliminar antes da instrução, pedir ao juiz que as partes fiquem do lado de fora aguardando, discutir com o seu colega, com o seu adverso e com o magistrado ou a magistrada quais são as provas quais as provas precisam ser produzidas naquele processo. Então isso dá uma tranquilidade muito grande, porque você já está todo mundo ali de comum acordo do que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. E aí as audiências tendem a transcorrer bem quando a gente adota Quando essa você postura. domina esse. Assim, ô Érica, e com base nisso, né? A gente está falando, você está falando sobre o respeito que a gente tem que ter, sobre que o advogado tem que se impor, inclusive, mais nesses processos. Né? A gente tem que se valorizar, a gente tem que ser mais empático um com o outro. Agora, Érica, tem uma questão que é a falta de respeito dos juízes com os advogados, né? Parece que teve um caso recente agora, né, Érica? Que estavam rolando nos grupos de WhatsApp, as pessoas estavam transmitindo essa informação, onde a premissa, por mais absurdo que possa parecer, a premissa do juiz não era que o advogado falasse a verdade, não aconteceu algo disso, e a gente estava debatendo, Érica, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa, porque na verdade a gente está indo ao encontro do que a gente está falando. A gente não pode se intimidar com o juiz, na verdade a gente tem que ser combativo, a gente não, porque senão que Estado democrático é esse, que a gente não vai se valer da própria lei, onde determina inclusive que o magistrado tem que ter urbanidade com a gente. Mas agora teve um julgamento de uma juíza, parece, em que determinou que o oficial de justiça fosse verificar que se o advogado falou era verdade. Ontem eu estava conversando com o Daniel, anteontem, com o Daniel Bucar, e em alguns lugares o advogado faz trabalho de tabelionato notarial, onde a fala dele é a Boa conclusão da fé. veracidade, né, de boa Boa fé. fé. E a gente está vivendo um processo ao contrário, isso é naturalizado. Como é que você vê isso, Érica, dentro do que você está fazendo, que a gente está absorvendo, desenvolvendo essa construção dentro dos procedimentos de audiência, de luta da advocacia, né? Dessa sagacidade. A gente está vivendo um estado muito sombrio em todos os sentidos, né, Tiago? A gente não pode esquecer que a coisa está complicada em todos os aspectos e isso foi uma porta aberta para que saíssem dos armários todos os monstros, né, com as decisões mais absurdas. E assim, eu não tenho condição de falar sobre esse processo por duas razões. A primeira porque o Código de Ética nos proíbe que a gente comente sobre esses casos, mas sobre a decisão em si eu posso emitir alguns juízos de valor porque, no que diz respeito à determinação de que um oficial de justiça fosse a casa da parte para verificar se ela realmente não tinha condições da realização da audiência, condições tecnológicas. E salvaguardava a essa parte, dizia lá no despacho, que o oficial de justiça tinha que advertir a parte de que ela poderia manter contato com o seu advogado. Como é que é? Um oficial de justiça ir na casa do cliente para dizer que ele pode entrar em contato. Gente, isso é prerrogativa para ontem, é ligar para a OAB para ontem. Juiz nenhum, tribunal nenhum tem o direito de se miscuir na relação cliente-advogado. Isso é sagrado para gente. Nenhum, aprendam, juiz e juíza, nenhum, em lugar nenhum, podem se miscuir na tua relação contratual com o seu cliente. A estratégia que você vai adotar com o seu cliente para audiência, a forma como você vai conduzir. Eu falo com o meu cliente do início, eu só não falo com o meu cliente no depoimento pessoal dele. Todo o resto eu converso com o meu cliente do início ao fim da audiência. É a minha estratégia de trabalho. E juiz nem juíza no mundo no Brasil, vão se meter na minha relação com o meu cliente, entende? Então, isso é muito sagrado. Quando eu me deparo com um despacho de uma juíza que particularmente reputo ou reputava progressista, do campo progressista, eu fiquei extremamente desapontada. A premissa é de que o advogado está errado, né? A premissa é de que nós somos
quase assim, salafrários, que não, o advogado não fala a verdade. Essa construção, isso vem da onde? E a gente não pode naturalizar isso, né, Érica? Mas a gente já naturalizou, né, Thiago? A gente naturaliza isso quando a gente é aviltado por juiz em sala de audiência e fica rindo, sabe? Então, é um recobrar de consciência, de saber qual é. A gente é indispensável de administração da justiça, está na Constituição. A advocacia é mencionada 19 vezes na Constituição Federal. Será que a gente está aqui para ficar agradando o juiz? Eu posso fazer proselitismo, eu tenho compromisso com o meu cliente, eu tenho compromisso com a verdade, eu tenho compromisso com aquilo que eu estou trabalhando. O inerte, o engessado daquela relação que está acontecendo ali, que nem faz parte, ele nem é parte da relação processual, é o juiz. Então, se a gente não tiver essa consciência de que a audiência e os atos processuais são atos que o juiz conduz, e esse é o papel do juiz, conduzir, ele não tem que se esmiscuir em nenhum outro tipo não tem que fazer juízo. Eu estava passando os olhos hoje no Código de Ética da Magistratura, estava dizendo que o juiz não podia nem emitir juízo de valor. Quem é de Friburgo deve se lembrar, tinha um juiz que chamava-se Ronaldo Leite Pedrosa. Eu faço estágio desde o meu primeiro período da faculdade. E fui fazer estágio na Defensoria Pública, não aquele estágio de concurso, né, estágio voluntário. Álvaro, um beijo, querido. Saudar aí, pessoal, a entrada do nosso querido Álvaro Quintão, secretário-geral da Ordem, presidente do Sindicato dos Advogados, presidente do SAERJ, membro honorário do IBPEA, um grande entusiasta também da advocacia, com uma sensibilidade muito grande para essa luta da advocacia de pequenos escritórios, né, de pequenas estruturas. Sim. Presidente da CDH, feito um presidente trabalho... da CDH, que está fazendo um trabalho lindo aí de combativo nesse momento de tanta dificuldade que a gente experimenta no estado do Rio de Janeiro. Né? A nível Brasil, né? Então, essa percepção de que o juiz está ali... Não é, quando eu falo em ser combativo, eu não quero ser mal interpretada, não é ser grosseiro com o juiz, muito pelo contrário. Eu nunca tive problema de grosseria com juiz algum, com juiz alguma. Mas nem por isso deixei de ser combativa e demonstrar as minhas resignações e as minhas insurgências no momento oportuno. Eu já vi juiz que não registra protesto de advogado, sabe? Protesto você tem que registrar de forma fundamentada. Você tem que dizer por que você está registrando o seu protesto. É o que vai garantir o seu recurso ali na frente. Então, eu não vejo a magistratura como inimiga, muito pelo contrário. Tenho grandes amigos e amigas juízes e juízas, mas eu vejo sim que a magistratura normalmente não defere à advocacia o respeito que ela merece. E aí não dá pra gente manter esse nosso silêncio conveniente, sabe? Não dá mais. Chegou o momento na nossa história... A gente consegue, Érica, refletir o porquê que isso não acontece? A gente consegue fazer essa reflexão? Eu acho que tem muito... Talvez, tem nossa tem muito culpa advogado... também. Não, eu acho que tem muito advogado e muita advogada que acha que vai ser prejudicado no julgamento. Sabe? Especialmente nos momentos das audiências. O Álvaro está destacando isso, que são juízes que também não gostam da advocacia, são inimigos. Às vezes eles pautam, a pauta mesmo é uma luta contrária à advocacia. Mal sabendo que é o contrário à democracia, né? Exatamente. Então, assim, tem advogado e advogada que se intimida achando, ele vai julgar o meu processo. Gente, argue a suspeição se você acha que o juiz está trabalhando, está conduzindo o processo de uma forma desfavorável, você pessoalmente, por conta de entrever algum problema que tenha havido, sabe? A gente tem mecanismos para isso, para exercer esse controle. Juiz não é Deus, ele está abaixo da Constituição, ele está no mesmo patamar que você, advogado, que você, advogada. Então, essa construção de resistência, ela tem que ser incitada nos colegas, especialmente... E por isso, a gente volta naquele mesmo assunto de antes, que é a solidariedade, sabe? A empatia, de se abraçar, de saber que ali na sala de audiência tem um juiz, mas tem 10 colegas, sabe? Esse acolhimento, ele tem que acontecer. Ele é Mas muito engraçado, importante. Érica, a gente estava conversando sobre isso, assim, o IBPE é um dos ambientes onde isso pode ser propiciado, mas não é o único, né? A gente até estava conversando que, pelo que a gente observa, a Martinha também é presente, um beijo para a Martinha. Agora, a gente também tem uma percepção, Érica, que a galera que milita Marta, na linda, justiça desculpa, do trabalho, agora que eu vi que é Martinha, mora no meu coração. A gente que milita na justiça do trabalho, a militância da justiça do trabalho parece que se identifica mais, né? Que consegue se reunir e se identificar e se ajudar. Né? Porque, na verdade, a advocacia, você acha mais ou menos, é porque, assim, os ambientes, eu nem acho que o IBPE seja o único lugar.
Ele é um dos lugares, mas ele não pode ser o único lugar onde os advogados estejam próximos uns dos outros. Porque se eu vir você passando por um perrengue, seja ele qual for, eu tenho que estar perto de você. Né? Eu tenho que estar construindo junto com você. Mas eu via muito que a advocacia trabalhista tinha mais essa proximidade, do que a civil, que é muito mais dispersa, do que, de repente, a societário, não sei. Mas eu acho que o advogado, principalmente nós, do nosso segmento pequeno e médio porte, a gente tem que se aproximar de novo, né? Tem que se aproximar, tem que construir esse elo, né? Até para se fortalecer, né? Eu estando próximo de você, eu estou muito mais confiante de que eu posso fazer melhor. Eu acho que isso é uma construção. Como é que você vê esse processo de construção? Ele já existiu, não existiu? A gente está distante dele de novo? Como é que a gente volta para esse lugar ou a gente constrói esse lugar? O meu lugar de fala continua sendo a Justiça do Trabalho. Eu tive no TJ uma vez para encontrar uma amiga para almoçar com ela e assim, eu só quero sair daqui. Lâmina, tal, quadra, não sei o que. Eu falei assim, gente, eu tô em Brasília, né? Então assim, eu não sei nem transitar por ali. E a minha escola é a Justiça do Trabalho. Eu me lembro quando a gente tinha um fórum da Santa Luzia e da Antônio Carlos, a gente brincava de... Você não é tão mais novo do que eu, então você lembra daquele joguinho do Atari de atravessar a galinha? A gente passava na Antônio Carlos, era tipo aquilo, né? E a gente era muito parceiro naquela época. Eram estagiários muito... Souza, quem não lembra do Souza das antigas, né? Souza. Souza era o pai da galera, um paizão. A gente que chegava lá com 200 processos para olhar, entregava uma listinha, ia correr para fazer vara, sabe? Então a gente teve uma época de ser muito amigo, até o momento, e aí me desculpa se eu estiver sendo sincerona demais, até o momento da invasão dos civilistas que pediam prazo para réplica, prazo para tréplica, enfim. Quando o dano moral passou a ser mero aborrecimento, a gente teve uma invasão de civilista na Justiça do Trabalho. E nesse momento de invasão, tiveram civilistas que passaram a ser advogados trabalhistas e são pessoas que entraram no nosso jogo. A gente tem uma CLT linda, maravilhosa, com todos os procedimentos que são índices ao direito do trabalho muito bem colocados. Então, assim, eu tenho uma certa repulsa ao CPC, porque eu acho que a CLT nos atende com maestria, sabe? A CLT e a Constituição são a resolução dos nossos problemas. Então, quando a gente teve essa invasão de civilistas, a gente deixou um pouco esse coleguismo de lado, essa camaradagem. E aí a gente teve o incêndio. O momento do incêndio foi um momento que a advocacia trabalhista se uniu como poucas vezes eu via. E agora, com a reforma trabalhista e o surgimento do MAT, não dá para não falar do MAT, né, que é Lógico. de onde eu venho para o movimento trabalhista, o MAT teve um papel protagonista nesse sentido, e é um grande parceiro do IBPE, porque a gente pensa muito parecido, a gente caminha muito igual nessa questão de nos ajudarmos uns aos outros, sabe? E acho importante que a gente retome esse processo, ele está muito perdido. Na Justiça do Trabalho, um pouco menos, e por isso eu fiz mais ou menos, mas ainda é um processo de muito resgate que a gente tem que fazer. E na Justiça Comum, pelo pouquíssimo que eu sei, quase nada, é um processo que tem que ser bem ostensivo, porque a galera civilista, pelo menos dos meus amigos que fazem, dizem que a solidariedade e a empatia ali às vezes passa muito longe, sabe? Não, a gente O não precisa Álvaro ganhar. estava comentando um pouco sobre a rotina, né? O dia a dia de audiência facilitava estar mais próximos dos outros. Mas o ambiente onde for também é um ambiente para ser desenvolvido, né, Érica? Se vai ser dentro do IBPE, se vai ser no MAT, que o MAT nasce muito, o fortalecimento dele a partir da reforma trabalhista, né? Então parece que a Justiça do Trabalho, sempre que tem um grande problema, um grande obstáculo, os advogados eles se reinventam, né, Érica? E a partir disso, como é que a gente pensaria, Érica, dentro desse formato, dentro do DPE, no MAT, no sindicato, na OAB, Ritinha! Linda! como é que a gente se reconstruiria nesse processo de reconstrução do respeito ao advogado? Da onde vem, assim, onde a gente vai pautar a gente vai pautar essa dificuldade, onde a gente vai pautar essa solução, onde a gente consegue construir isso? Como é que a gente Thiago, pode essa é a analisar pergunta nessas do milhão, reflexões? né? Essa é a pergunta do milhão, mas assim, o fato é, a gente tem que começar. A Mas só gente o tem fato de a que gente começar. pensar é legal, né? A gente está pensando Já nisso já é é, legal, né? não, pensar, trazer, agregar, ser solidário, ser parceiro um do outro. Eu sou muito a favor de parcerias, muito. Eu acho que parceria enriquece o nosso trabalho. Tem advogado e advogada que eu conheço que não faz parceria por medo de Perdeu o perder cliente. cliente ou de perder o processo. Gente, pelo amor de Deus, somos advogados e advogadas. A gente faz um contrato de parceria e tá tudo certo, sabe?
tem que começar um casamento achando que vai dar certo, não achando que vai dar errado. Você tem que se precaver para possíveis equívocos, mas tem que acreditar naquilo ali. E fazer parceria é um grande negócio para todo mundo. Porque se eu faço parceria com pessoas que entendam mais daquele assunto do que quem está ganhando com isso sou eu, sabe? E acho extremamente. E eu te disse uma frase outro dia, eu nem sei onde tainha nada, tá? Se é no mar ou se é em rio, mas eu te disse, tainha traz tubarão. Eu acredito que pequenos clientes tragam grandes clientes. E todo o processo, independentemente do tamanho, tem que ser tratado com o mesmo zelo e com o mesmo cuidado. E aí, essa troca com o colega, né? Essa dúvida, olha, poxa, eu estou em dúvida, posso te ligar? O que você acha disso? Os processos não são iguais, então a gente tem que ter empatia. Eu acho que a gente tem que começar colocando as cartas na mesa de modo bem franco, bem honesto. A gente tem que ser honestos uns com os outros, né? E a partir disso construir uma relação saudável, de respeito, que vai ser benéfica para toda a categoria. Eu já vi uma cena, inclusive, que aconteceu com um colega de escritório. Ele combinou com o advogado e disse assim, olha, a gente adia o processo, uma possível composição. Chegou em mesa, o advogado disse, não combinei nada com ele. Oi? Não estou entendendo, sabe? Então, parte muito da lisura de procedimento de cada um, mas parte muito mais da gente se enxergar no lugar do outro e sabermos que todos e todas ali somos advogados e advogadas. Acho que é importante que a gente tenha essa noção de que a nossa atividade é a mesma e o que nos une é o fortalecimento dessa atividade. É extremamente importante que a gente tenha essa noção. Esse respeito, cara, que a gente está falando, você estava comentando com a gente depois do seminário que a gente fez aquele happy hour, depois do seminário do dia 27, a gente fez um happy hour no Zoom e a galera tava batendo papo sobre advocacia, né, cara? E aí você estava falando sobre uma passagem que aconteceu com você, né, nos Estados Unidos, salvo engano, não foi isso? E aí saltou os olhos da galera que estava ouvindo o bate-papo, da referência de como eles veem o advogado lá e como vem aqui, né, Érica? Como é que foi isso? Eu tenho algumas ressalvas. Deixa eu mandar um beijo para Kelly, que é uma amiga muito querida que o movimento da advocacia trabalhista me deu. Um beijo, amiga. Botou os coraçõezinhos roxos para combinar com a minha roupa. Eu não acho que os Estados Unidos sejam exemplo para porcaria nenhuma, tá? Já disse isso algumas vezes. Mas o respeito que o advogado tem lá é muito grande. Eu tenho uma homônima, que foi... Antigamente os passaportes não tinham o nome dos nossos genitores, né? E eu tinha uma homônima que era procurada pelo FBI. Eu estava dando entrada em Nova York, a gente falou assim, olha, me levou para uma sala fechada e me fez um batalhão de perguntas, até que ele chegou na pergunta, o que você faz? Eu falei, eu sou advogada. Ele falou assim, você tem como provar? Eu falei assim, olha, meu documento só tem validade, né, no Brasil, mas está aqui. E dei minha habilitação de advogado. Ele pegou a minha carteira, o cartão de tudo. Ele foi para uma sala sozinho, voltou, me entregou e falou assim, tá liberada, desculpa, pode ir. E aqui assim, a gente tem juiz entendendo que a gente não está falando mentira, né? Pois é, exatamente. Assim, tem um filósofo espanhol, não vou lembrar, José Ortega, que ele diz o seguinte, que eu sou eu e as minhas circunstâncias. O fato como eu fui encarada pelo agente da FBI nos Estados Unidos é porque lá eles respeitam o advogado, então isso já está muito incutido na cultura deles. Então, independentemente de eu ser uma advogada brasileira, uma advogada neozelandesa, sei lá, de onde eu for, não interessa, eu sou uma advogada. Aqui a nossa cultura, a nossa circunstância já é muito mais desfavorável. A gente não é visto de forma respeitosa, a gente é visto como se dizia lá, malandro, advogado, sabe? Então, a gente tem que recapitular a nossa história, a gente tem que reviver Sobral Pinto, os ensinamentos de coragem, de amizade. Sobral Pinto era a favor da ditadura, né? E dizia, olha, eu vou sempre lutar para que você possa ter o direito de dizer o que você tem a dizer, mesmo que eu não concorde com você. Então a gente tem que se acolher. Ivan, acho que ele colocou. Eu não enxergo, gente. Botou o nome isso, exatamente. É isso. Bom, sim, mas também é doutor em filosofia. Isso é verdade, Érica. Assim, eu acho que essa construção e você nos ajudar nesse processo de percepção da advocacia, de a gente voltar a ter o respeito, tem que ser uma pauta nossa, em todos os grupos, no MAST, no BPE, no sindicato, na OAB, e que já tem sido, né? E sabe uma coisa que é legal? É essa advocacia do pequena estrutura, né? Que a gente se observa e volta a ter respeito pela gente também. Né? Então, assim, Érica, a gente está, infelizmente, chegando, saudade da doutora Verusca,
que mandou bem Ai, demais no querida, seminário ontem. maravilhosa. Foi Maravilhosa, eu incrível. vi. E nossa representante no IBPE da Denise, Bahia, minha amiga linda. É, a IBPE, a gente tá muito chique. A IBPE é Bahia, né? IBPE é IBPE na Goiás. Bahia, Goiás. Isso é muito bacana. Arrebentando. Eu estava conversando com a Verusca, né? Que como é que era a composição das comissões da OAB da Bahia, e lá não tem uma comissão voltada para os pequenos escritórios como tem aqui, não tem voltado para os advogados correspondentes, ou seja, a premissa ainda é a de. Mas como era, né? Como são na maior parte das ordens no Brasil, né? A partir do advogado olhando da grande estrutura. Então, lá na OAB da Bahia, tem sociedade de advogados e tem, salvo engano, né, Verus, que é advogados associados. Então, aqui a gente já tem os pequenos escritórios, advogados correspondentes e outros. Então, esse é um processo que a gente está fazendo, plantando de pouquinho, né, Érica, para a gente expandir um pouco mais. Para a gente expandir um pouco mais. Você E a tem gente esses dados, né, Thiago? Eu não, mas eu acredito que a advocacia de pequeno e médio escritório seja a advocacia maciça do Rio de Janeiro. Sim. O Álvaro teve no nosso segundo seminário, estou tentando trazer a Maria Flor para participar desse fichamento. Ah, lindona. O Álvaro trouxe um dado, né, Álvaro, que a gente corresponde a mais ou menos 80% da advocacia fluminense. Dos 150 mil advogados inscritos, nós somos 80% até 10 pessoas no quadro societário ou com vínculo de emprego. Então, nós somos a maior parte. A gente leva o judiciário. E como a pequena e média advocacia... Oi, Flor! Dá um alô para a Érica, olha, e para a galera. Tudo bem, minha linda? Mas aí fala, cara. E como a gente... o pequeno e médio escritório, nesse volume, 80% da advocacia fluminense é composta por pequenos e médios escritórios, como é que a gente não tem a força assim, o escritório que eu atuo, a gente não é, né, não está nesse segmento, mas como é que a gente, categoria de advogados e advogadas, Sim. como é que a gente não se abraça e não, sabe, um sobe e puxa o outro? Essa é a ideia, sabe? Mas eu acho que a gente está nesse movimento. A gente está caminhando para isso, né? Érica, olha, tá maravilhosa essa live, mas pô, a gente já está com 7h57. Vamos fazer uma saudação final aí. Obrigado a todos, na figura do nosso querido Álvaro Quintão, obrigado a Marisol, obrigado a todo mundo, os presentes, professor Ivan, grande mestre, e aí Silvia, nossa querida companheira. Silvia, Érica, a palavra linda. É sua aí, pra gente se despedir da galera, para dar um alô. Olha, assim, primeira live da vida, super nervosa, mas eu não tenho como me despedir, conversar com você e não lembrar do mistério do planeta. Então, pela lei natural dos encontros, recebo e deixo um tanto. Eu espero que a gente tenha trocado e que essa troca fique para que a gente possa florescer e divulgar não só o trabalho do IBPE, o trabalho da Escola de Gestão, mas que os colegas que nos assistem saibam que eles podem contar conosco, sabe? Que a gente tem uns aos outros, não só no momento de pandemia, mas para uma reconstrução, uma nova década da advocacia. Aproveitar que essa pandemia enlouqueceu todo mundo, que a gente tire proveito desse momento agora e que a gente possa fazer uma nova advocacia mais respeitada, mais participativa e mais amiga. Acho que é importante. Que lindo, Érica, que lindo. Galera, obrigado. Foi muito bacana, foi muito bacana. Galera já saudando aí. 7h58, a gente vai encerrando para poder tentar, galera, não sei salvar a live, se alguém puder me ajudar. Então, a galera, lembra aí eu sei que ela fica disponível 24 horas, depois a Glaucia vai me ajudar. E lembrando da nossa campanha solidária IBPE Saerj, galera, tá no Catarse, tentem procurar aí, tá lá no IBPE também, né, no Instagram, pra gente divulgar, no Instagram do sindicato também. Érica, brigadaço. Beijo, gente. Obrigado. Em pé, Vamos lá, se cuidem, pessoal. fiquem em casa. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.